Olá pessoal, sou o professor Márcio Alveg e hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês na nossa parte final do Excel 2016. Pois é, né? Vamos fechar aqui com chave de ouro falando um pouco sobre a figura de formatação. Quando a gente pensa em formatação, é claro, a gente associa muito uma formatação voltada a texto, cor, alinhamento, tipo de fonte. Eu diria que o Excel tem tudo isso. Você pode mudar a cor de preenchimento de uma célula. Você pode mudar o alinhamento, direita, esquerda, centralizar e até justificar dentro de uma célula. Pode. Mas aqui, mais com cara de planilha, cara de Excel, a gente vai ver formatações numéricas. Formatações numéricas, aumentar quantidade de casas decimais, diminuir quantidade de casas decimais, a ideia do separador de milhar, formato porcentagem e também algumas formatações associadas aí à célula, né, como uma mesclagem, juntar, unir o conteúdo de duas ou mais células, né, tornando uma célula única com seu conteúdo centralizado. Mas calma aí que a gente já vai ver com calma, né? E lembrando sempre, trabalhando algumas questões para fixação do assunto. Combinado? Então, preparados aí para a gente liquidar, fechar com chave de ouro a parte de planilha eletrônica. Vem comigo. Quando a gente fala então de formatação, geralmente você vai associar o que? A formatação numérica de uma planilha, tá? Mas eu tenho que lembrar vocês que o Excel também apresenta formatações associadas a texto. Formatações até mesmo curiosas, né? Você pode escrever um texto na diagonal. Você pode, né, dentro da célula, você escrever um texto na diagonal ou na vertical, mudar a orientação do texto. Bom, mas vamos pensar aqui, ó, formatação numérica. Acompanha comigo aqui. Vamos imaginar que o valor original inicial de uma célula seja 6,7. E eu vou selecionar essa célula e aplicar um formato porcentagem. Só para lembrar os amigos, a formatação muda a aparência, muda o visual, mas não muda o conteúdo, ok? Combinado? Vai mudar a aparência, mas não vai mudar o conteúdo. Então, 6,7 formatado como porcentagem, vai aparecer o quê? 670%. Por que isso? Pare e pensa. Na matemática, o que significa 670%? É 670 por cento. Corta, corta, vírgula. É o mesmo 6,7 de antes, só que agora apresentado no formato porcentagem. Ok? Então, essa é uma pegadinha clássica, onde a pessoa muitas vezes acha que vai ficar 6,7%. Não, amigão. Aí estaria mudando o conteúdo. Para e pensa, 6,7% é 6,7 dividido por 100. É 0,067. Não pode. Muda a aparência, mas não muda o conteúdo. Vamos seguir? Vamos seguir. Agora duas facinhas. Na verdade, o aumentar decimal não tem graça. 12,4 tem uma decimal. Se eu peço para aumentar, fica 12,40. Cada clique que eu dou pedindo para aumentar, ele aumenta uma decimal. Sem graça. Agora o diminuir merece uma atenção. Porque existe, pessoal, uma regrinha, a regra do arredondamento. Quando o valor que vai ser cortado for maior ou igual a 5, ele vai tratar de arredondar. Ok? Lembrando que tudo isso é
visualmente. Já vou te explicar, mas é visual, porque vai mudar a aparência, mas não muda o conteúdo. Combinado? Então, 15,8. Se eu pedir para diminuir uma decimal, quem eu estou matando é o 8. Tem uma decimal, ó, quem eu estou matando é o 8. Regra do arredondamento. Quando o valor que vai ser cortado for maior ou igual a 5, arredonda. Qual valor vai ser cortado? 8. O que ele faz? Arredonda. Vai aparecer 16. Você consegue entender que vai aparecer 16? Visualmente aparece 16? Para todo efeito de cálculo, o que eu continuo tendo ali é 15,8? Se eu mandar multiplicar por 2, qualquer operação que eu faça, o que eu continuo tendo ali é 15,8. Testa aí, testa aí. 3,5, 3,5, 3,5. Quanto é que dá a soma? 10,5. 3,5, 3,5, 3,5. Seleciona e pede para diminuir uma decimal. Vai aparecer 4, 4, 4. O 0,5 vai morrer. É maior ou igual, arredonda, aparece 4. Se eu mandar somar 4, 4, 4, soma, quanto deu? 11. Como assim 11, professor? Na verdade vai dar 10,5. Só que 10,5, o conteúdo não mudou, lembra? O conteúdo sempre foi 3,5. 3,5, 3,5, 3,5, 10,5. 10,5 formatado sem decimais, aparece 11. Um passe de mágica, aparece 11. Essa é legal, hein? Essa é legal. Então, o aumentar e o diminuir decimais. Agora o formato monetário. Símbolo monetário do país, nosso caso real. Ponto separador de milhar, 1.000. R$ 234 e 56 centavos. Então, é o nosso formato moeda, nosso formato monetário. Aplica o ponto separador e o padrão de 2 decimais. Vamos lá. Quanto é que tá? Quanto é que tá? Curiosidade, né? Quanto é que tá o preço da gasolina aí na sua região? Depende, né, da onde você mora, depende em que momento você está assistindo essa aula, mas, né, vamos colocar aqui que o preço da gasolina está, olha só, vou botar aqui, ó, R$ 5,699. 5,699. Se eu jogar o formato monetário, formato moeda, símbolo monetário real, R$ 5 e o padrão é 2 decimais, morre aqui. Se morre aqui, como é que é a regra do arredondamento? Vai aparecer R$ 5,70. Mas o mais legal, o mais interessante, que é para todo efeito de cálculo, abasteci 1.000 litros, abasteci 100 litros, abasteci 10 litros. A referência de cálculo é o 5,699. Porque muda a aparência, mas não muda o conteúdo. Combinado? Legal? Formato moeda. Show! Então a gente viu aí algumas formatações numéricas. O que mais dá para a gente ver? Algumas formatações especiais do tipo. Você já viu algumas planilhas onde o texto que está na célula, o texto ele é quebrado em várias linhas? A gente chama isso de quebrar o texto automaticamente. Então ele vai respeitar a largura da coluna, a largura é respeitada, e ele quebra esse texto para quê? Né? Em 2, 3, 4 linhas, né? Consiga encaixar dentro dessa célula. Cria uma situaçãozinha bem interessante. A descrição de um produto, algo do tipo, né? Você saber usar esse recurso, você dá um certo requinte à tua planilha. Esse é o tipo da questão, muitas vezes, visual.
Ele mostra a planilha e pergunta que formatação foi aplicada na célula tal, para que o texto esteja dividido em várias linhas dentro da mesma célula. O recurso é quebrar o texto automaticamente. Bom, muitas vezes o que passa do texto é um pedacinho de nada, né? A largura da coluna ficava aqui e o que passou foi um pedacinho de nada. O nome do produto, aí tem um produto que tem um nomezinho um pouquinho mais longo. Então você pode, em vez de pedir para quebrar o texto automaticamente, usar o recurso chamado reduzir para caber. O reduzir para caber dispensa comentários. O que ele faz? Reduz. Para quê? Para caber. Respeita a largura e reduz. Reduz um pouco o tamanho do texto, o suficiente para que possa caber, que caiba naquela largura. Agora é claro, aquele meu exemplo de cima, o anterior, onde quebrou em 4 linhas. Se eu pedir para reduzir para caber, cara, vai ficar uma fonte muito pequena. Praticamente impossível de ler, então não é legal. O melhor é você quebrar em várias linhas. Esse reduzir para caber, ele é útil, ele é válido quando você passa um pouquinho da largura da coluna, ok? Aí você usa o reduzir para caber. Joga lá. Outro recurso que dá um certo requinte, né? Embeleza a tua planilha, é o tal do mesclar e centralizar. Às vezes a pessoa quer colocar um título. E aí a criatura digita o título numa célula e começa a encher de espaço em branco ou copia daqui para lá. Meu amigo, não faça isso. Digita lá o teu título em A1, como é o caso aqui, digita em A1, seleciona A1, B1 e C1 e pede para mesclar. O que ele fez? Juntou as quatro células e mesclou, né? Virou uma célula só, com o conteúdo centralizado. Então é legal. Eu falo que muitas vezes o problema acontece quando essas várias células têm conteúdo. Tá? Volta aqui. Quando essas várias células têm conteúdo. Por exemplo, se eu selecionasse A4 e A5 e mandasse mesclar. Como A4 e A5 tem conteúdo, ele vai dar um alerta que mesclar irá manter o conteúdo apenas da primeira. Se você concordar, some José e fica só Ana. Ok? Então, o mesclar no Excel, você vê que em várias situações aqui da aula eu faço esse alerta no Excel, porque o cara que está estudando, dependendo do edital, para você cai também o LibreOffice. E o LibreOffice Calc, em algumas situações, tem algumas diferenças. Poucas, mas tem. Então, para nós, a aula do Excel, o foco é o Excel, então no Excel entenda. Se 2 ou mais células têm conteúdo e você mandar mesclar, ele vai te dar o alerta. Mesclar irá manter o conteúdo apenas da primeira. Topa? Quer? Ele mescla e fica o conteúdo da primeira. Ok? Show, né? Algumas formatações especiais. Bom, para a gente fechar, vamos ver aqui algumas questões, exercícios de fixação. Dá uma olhadinha nessa que eu separei para ti. Banca IBAD no Excel 2013, 2016, claro que para nós o que interessa é o 2016. Tá? Podemos formatar utilizando a guia página inicial, pois além das caixas e botões que permitem mudar o tipo de fonte, tamanho, cor, estilo, alinhamento, existem outros botões diferentes, tá? Diferente dos outros programas do Office, do Word, do PowerPoint, por exemplo. Pensando nisso, qual alternativa corresponde à função do botão representado pela imagem? Imagem aqui ao lado, na verdade, né? E aí?
Que botão é esse? Será que esse é o quebra de texto automático? Será que esse é o diminuir o recuo? Alinhar no meio? Ó, alinhar no meio, será que é isso? Não, este é o mesclar, mesclar e centralizar. Perfeito? Mesclar e centralizar. Então, o papel desse botão, unir, juntar duas ou mais células, mesclando e centralizando o seu conteúdo. Orientação, não também, né? Resposta é D de dado. D de dado. Show! Vem cá comigo, vem cá comigo. Questãozinha interessante, né? Perguntando mais sobre o botão e não tanto sobre o efeito da mesclagem. Vamos dar uma olhada? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Outra cobrando botão. A figura a seguir reproduz de forma ampliada um botão representativo de um recurso do Excel 2016. O que faz esse botão? Meus amigos, nós falamos de formatação numérica, mas aqui vai um alerta. Não olha para essa flecha, não olha para a flecha. Pensa, eu tinha uma decimal e agora eu passei a ter duas decimais. Então, isso tem a ver com casas decimais. Não é formato contabilização, não é a ideia do alinhamento à esquerda, não é alinhar à esquerda, não é um alinhamento. Não é o separador de milhar. Agora, ele aumenta ou diminui casas decimais. Pare e pensa, eu tinha uma e agora eu passo a ter duas. Sinal que eu estou aumentando a quantidade de casas decimais. Então, às vezes o botão pode, a flecha aqui, né, pode confundir o aluno. O outro é assim, ó, são duas. O outro que eu falo, diminuir, né? E a flecha é para cá. Então o segredo é não olhar para a flecha. Não olhar para a flecha, é pensar, eu tinha duas e agora tenho uma. Diminui. E aqui eu tenho uma e agora tenho duas. Aumenta. Resposta, letra C. Letra C. Legal? Bom, espero que tenha curtido, espero que tenha gostado, entendido aqui nossas explicações. Alguns exercícios que a gente colocou são exercícios de fixação, mas quanto mais questão você pegar, mais você vai entender o assunto. Então, convido vocês a exercitar, resolver questões de prova. Quanto mais questões, mais você vai ter essa noção de como esse assunto cai em prova. E claro, né? Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Manda aí, tem uma dúvida, quer um esclarecimento, né? Estamos aqui para dar todo esse apoio ao aluno. Mas por hoje, fechamos aqui o nosso conteúdo de Excel 2016. Um abraço e até a próxima. Até mais!